Vestígios da presença do homem no Vale do Nilo. O Egito, no curso inferior do rio Nilo, entre Mênfis e Tebas, representa uma das mais antigas paisagens culturais do mundo. Há cerca de 6.900 anos, o homem já se sentia atraído por este oásis entre os desertos a leste e oeste. Aqui teve origem uma das mais antigas comunidades econômicas humanas, que floresceu graças a uma organização estatal sólida, a concepções religiosas harmônicas e formas de arte em comum, tornando-se uma das mais antigas civilizações do mundo. No 5º ou 4º milênio antes de Cristo, já existiam aqui dois reinos, um no Vale do Nilo, o Alto Egito, e o outro no delta do rio, o Baixo Egito. Segundo a tradição, o primeiro rei do Egito, o lendário Menés, teria unificado os dois reinos por volta do ano de 2900 a.C. Neste vale estreito e fértil, o rio era mais importante do que estradas. Por isso, durante muitos séculos, os egípcios não pensaram em construir carros com rodas que já eram conhecidos no leste. E afinal, para quê? Tudo podia ser transportado pelo rio. E, quando não havia vento, o recurso era a força muscular, como ainda hoje. O Nilo era visto como um ser sagrado, Api, designação que lhe era dada pelos egípcios. O rio lhes trazia terra fértil e escura, com a qual denominaram o país, Kemet, terra negra, contrastando com o deserto, a terra vermelha. Ainda hoje, o mar situado atrás do deserto do leste chama-se Mar Vermelho. O Nilo significava vida, e os egípcios souberam, desde o começo, como aproveitar as águas do Nilo. Rodas d'água, como esta, no oásis de Faijum, eram postas em ação já no ano de 1800 a.C. Na época também havia um canal entre o Nilo e esta depressão. Construíram-se tanques e comportas e criou-se um sofisticado sistema de irrigação com base nos princípios do parafuso sem fim de Arquimedes. Foi a época das grandes invenções que os egípcios legaram à humanidade. Eles aprenderam a medir os campos, construíram relógios de água e de sol, criaram o primeiro calendário e calcularam quando a água do Nilo iria subir e descer. Descobriram a alavanca, a roldana e a balança. E o Nilo, com a sua enchente anual, ia determinando a vida. E isto também é uma dádiva do Nilo. O barro para fazer tijolos e construir casas, tanto há 5.000 anos como ainda hoje. Toda a civilização desse singular vale estreito entre desertos baseou-se no Nilo. É ele que traz a água e fecunda a terra. O historiador grego Heródoto, que havia passado no Egito no século V a.C., disse que o país era uma dádiva do Nilo. E o homem aproveitou a dádiva, cultivando a terra e fundando grandes cidades. Mênfis. As construções de barro não resistiram ao passar dos tempos. Restaram apenas ruínas de épocas mais recentes, como do templo de Ptah, deus do reino e da criação, mandado construir por Ramsés II há cerca de 3.900 anos. Os sacerdotes do templo de Ptah
desenvolveram a ideia da criação do mundo partindo dos pensamentos e palavras desse Deus. Quando tudo em volta nada mais era do que a água fértil original, Ptah formou na água um monte onde pudesse permanecer, Mênfis, e da palavra do Deus da criação surgiu o mundo. Ptah era representado pelos egípcios na figura humana, como um ser humano que vivia no reino dos mortos, ou seja, simbolizado por uma múmia, pois, para os egípcios, o mundo dos mortos era afinal o verdadeiro mundo. Muito cedo, começavam a planejar os seus túmulos. Nesta vida, contentavam-se com casas e palácios construídos com argila. Para a eternidade, no entanto, as construções tinham de ser feitas com a pedra mais dura que encontrassem. Por volta do ano de 2600 a.C., o rei Djoser mandou erigir o seu túmulo em Saqqara, a oeste de Mênfis. Foi a primeira construção monumental de pedra da história da humanidade. Uma pirâmide escalonada. Antes, na verdade, já havia templos de pedra, mas não uma construção de tais proporções. – 60 metros de altura, símbolo da plenitude do poder real daqueles tempos. Com Djoser e seu mestre arquiteto Imhotep, começa a época das pirâmides, dos túmulos reais no Egito. Os reis egípcios erigiram no Vale do Nilo mais de 80 pirâmides. As mais altas foram as construídas em Gizé, levantadas entre 2650 e 2550 anos antes de Cristo. Próxima às pirâmides, a colossal figura da Esfinge. Uma obra de pedra de 20 metros de altura, representando possivelmente algum imperador. Corpo de leão e cabeça de homem, simbolizando a força física e a capacidade de pensamento. A pirâmide de Quéops. Cerca de 2 milhões de blocos calcários, cada um deles medindo quase 1 metro de face. Alguns com mais de 15 toneladas, empilhados originariamente a uma altura de cerca de 146 metros. Hoje, depois que a ponta desmoronou, chega ainda a 137 metros. É a mais antiga e a última ainda conservada das 7 maravilhas da antiguidade. Durante milênios, os habitantes das aldeias próximas foram tirando da cobertura das pirâmides numerosos blocos calcários polidos para construir suas casas e mesquitas. Atualmente, só no alto da pirâmide de Khafre resta um pouco do precioso revestimento. A pirâmide faz parte de um extenso complexo mortuário, onde estão incluídos também os templos. O do Vale de Khafre, chamado de Templo de Granito, é o mais bem conservado. Nele, pode-se observar com que precisão eram encaixados os pesados blocos de pedra. É surpreendente a habilidade dos construtores, pois os blocos possuem forma e dimensão consideráveis, e na época não existia outro processo para movê-los a não ser a força humana. A parte central do templo é constituída de um saguão formado por colunas, onde nos 70 dias subsequentes à morte do rei, os sacerdotes realizavam cerimônias de purificação da múmia. Diante das estátuas do falecido Khafre, os sacerdotes entoavam cânticos de ressurreição. Vinde, ó rei, nada vos falta. A grande deusa vem e nada vos falta. Ela vos protege e impede que vos falte algo. Ela junta vossos ossos e membros outra vez. Ela recoloca a vossa cabeça no lugar, traz de volta o vosso coração. Assim que se completavam os últimos ritos, o cortejo fúnebre deixava o templo e subia a rampa. Entrava então na pirâmide e a múmia era colocada no seu interior. A pirâmide de Quéops é considerada não só uma grande realização técnica, mas também de organização,
que pressupunha um Estado bem entrosado e uma poderosa monarquia. A entrada original da pirâmide localiza-se no lado norte. Depois dos funerais de Quéops, foi fechada com imensas placas de granito para proteger o sarcófago e as ricas oferendas. No entanto, ladrões contornaram o obstáculo, cavando os blocos calcários e chegando assim às entradas por trás das placas de granito. O teto desta primeira entrada ascendente é tão baixo que se tem de entrar curvado. Depois de um penoso avanço de 40 metros, a entrada desemboca numa outra. É a Grande Galeria, considerada hoje como uma incrível realização arquitetônica. A disposição interior da Grande Pirâmide é uma maravilha do dom da imaginação. Todo o corredor tem de suportar o peso de milhares de toneladas de blocos calcários, um peso que ultrapassa em muito o seu próprio. 5.000 anos depois, apesar dos inúmeros terremotos no Egito, não se vê nenhuma fenda. A Grande Galeria é a que melhor mostra as soluções encontradas pelos arquitetos. Na parte de baixo, ela mede 2,30 metros de largura. Placas de teto de uma tal largura teriam inevitavelmente cedido diante do peso das partes mais altas da pirâmide. Desse modo, toda uma camada das paredes laterais foi posta para dentro. As placas de granito do teto, então, com apenas 1,04 metros de largura, conseguem suportar a pressão das camadas superiores. No término superior da Grande Galeria, um corredor estreito, tal como a entrada principal, guarnecido com uma placa tríplice de granito, leva à câmara mortuária, que vem a ser o núcleo desta imensa construção. Apesar de todos os sistemas de bloqueio e medidas de segurança, a câmara foi saqueada. Restou apenas o sarcófago de granito vermelho, do qual até a tampa desapareceu. Atenção que não se trata de janelas, mas de uma instalação de tubos de luz. Assim como na Grande Galeria, os construtores de Quéops encontraram também soluções originais para a câmara mortuária, para que não fosse esmagada pelo peso da construção, que acima dela se ergue por mais de 100 metros. Construíram-se 5 outras câmaras acima do teto, sendo a última coberta com placas de caibro para desviar a pressão para os lados. Segundo a descrição de Heródoto, a construção do gigantesco monumento levou 30 anos e nele trabalharam 100.000 pessoas. Foi obra de um povo religioso que não poupou esforços para o último lugar de repouso de um rei convertido em Deus. Em torno das pirâmides reais, as sepulturas de destacadas personalidades da corte da época formam uma verdadeira cidade, a necrópole. Por causa de sua forma singular, os túmulos são chamados de mastabas, o que significa banco em árabe moderno. As mais belas mastabas foram construídas em Sagara, por volta do ano de 2500 a.C. Partindo do pátio inferior, há um corredor subterrâneo que leva à cripta, onde se encontra o ataúde. Aqui o elemento mais importante é o altar de sacrifícios. Durante o ritual, colocavam-se nele alimentos e incenso em honra ao falecido. Atrás da mesa do altar de sacrifícios, havia uma porta falsa para permitir ao morto rever o sol. Diziam inscrições nesse local: que Anubis permita-lhe respirar o fresco vento do norte, entrar e sair de sua sepultura, ir e vir pela necrópole. Os egípcios acreditavam na força mágica das imagens.
Mandavam reproduzir alimentos e bebidas nas paredes de suas capelas mortuárias para ter a certeza de não passar necessidades no outro mundo. Através deste gesto ritual, o falecido tomava posse de suas propriedades. Os criados renovavam constantemente a despensa. As terras do falecido, das quais vinham as oferendas, são representadas por jovens mulheres carregadas de frutas. A classe mais aristocrática acompanhava pessoalmente o desenvolvimento do trabalho em seus campos. Os relevos nos túmulos contavam histórias do dia a dia dos lavradores. Essas gravuras representam hoje o mais vivo material de ilustração sobre a vida diária dos egípcios no tempo dos faraós. Cenas representando a plantação de cereais são as que mais aparecem. O cereal era, na época faraônica, o gênero alimentício básico, com o qual se obtinham o pão e a cerveja. Assim que baixava a cheia do Nilo, os camponeses começavam a arar. Instrumentos simples, como enxadas de madeira ou este arado leve, bastavam para afofar a terra ainda úmida. Depois de arada e semeada a terra, chegavam os pastores com seus rebanhos. Os animais, pisoteando sobre o terreno, acabavam por misturar sementes e terra. Tinham um trabalho cansativo, feixe por feixe, eram estimulados por um flautista. Na entrada da aldeia, as espigas eram estendidas na eira. Tangiam-se vacas em direção da eira para pisotear e separar os grãos da casca. Tão logo o cereal era armazenado, os administradores das aldeias eram chamados pelos escribas que cuidavam da arrecadação de impostos. Quando os escribas descobriam fraudes, ou quando a colheita não era tão boa quanto deveria, infligiam-se castigos corporais. Ao lado da cultura de cereais, a criação de gado era a mais importante ocupação dos agricultores egípcios. As mais vivas cenas nas paredes das mastabas diziam dos cuidados com os novilhos e as vacas leiteiras. As tarefas dos vaqueiros egípcios eram as mais variadas. Ajudavam também no parto. Assim que o novilho estava suficientemente crescido, era separado da mãe e amarrado. Querendo leite, o novilho tinha de ser levado de novo para a mãe para a ordenha. As patas de trás do animal eram amarradas para evitar coices. O vaqueiro tinha de ensinar o novilho a comer a ração preparada. Toda vez que o rebanho mudava de pastagem, a passagem pelo Nilo ou um de seus canais apresentava perigo, pois, escondidos nas águas rasas, havia crocodilos. Como precaução, os filhotes eram carregados pelos pastores.
Mil criaturas por toda a parte. Gafanhotos escondidos nos arbustos. Sapos coachando no mato. Inúmeros pássaros com seus ninhos entre as hastes de papiro, tornando a mata quase impenetrável. Aves protegendo as crias contra os animais vorazes. Peixes de todos os tipos nas águas claras. Em numerosos relevos, vêem-se cenas de pesca. Personalidades das classes mais elevadas não participavam ativamente da pesca, mas gostavam de apreciar os pescadores trabalhando. Um pescador no seu barco de papiro, com pão e cerveja ao alcance da mão. Pegou um siluro e vai puxando-o da água. Quando o peixe estiver fora d'água, será morto com uma paulada. Os membros da aristocracia somente apreciavam pesca, mas participavam de fato da caça ao hipopótamo. Era um esporte perigoso a bordo de jangadas de papiro. Os caçadores tinham de se aproximar bem do hipopótamo para enfiar-lhe os arpões. Depois, o caçador podia soltar a corda sem que a presa pudesse escapar. No final, o animal era morto com bastões. Encontramos também nas mastabas cenas de caçada no deserto. Para este fim, domesticavam-se grandes cães, espécies de galgos ainda mais rápidos que as gazelas. Os egípcios reproduziam também nas paredes das capelas mortuárias cenas mostrando a fabricação dos objetos depositados na cripta. Como já dissemos, acreditavam na força mágica das imagens. Enfim, uma sábia medida de precaução, já que os assaltantes não deixaram escapar nenhum túmulo. Os ourives desempenhavam um papel especialmente importante. Fabricavam as joias, que eram componente obrigatório do equipamento sepulcral, sem as quais os egípcios abastados consideravam seu túmulo incompleto. Um escriba contabilista registrava primeiramente a quantidade de ouro entregue ao ourives. O metal era fundido em simples fogueira. 6 trabalhadores sopravam o fogo através de caniços para avivar as chamas que derretiam o metal. Em seguida, era derramado em formas, moldado, cinzelado, gravado e adornado com pedras semi-preciosas ou miçangas. Aqui, o mestre e um trabalhador mostram orgulhosos um largo colar. Que se assemelha ao desta jovem mulher, esposa do dono da mastaba. A estátua do morto é um dos mais importantes elementos do equipamento do sepulcro. Um ambiente especial, o serdab, está reservado para ela. Este relevo descreve como a estátua foi transportada para o túmulo numa capela de madeira. O artista retirou as paredes laterais para revelar o conteúdo. A capela foi colocada num andor de madeira e transportada por amigos e criados. Graças a uma pequena abertura,
A estátua, representando a alma do falecido, pode se deliciar para sempre com os alimentos, bebidas e essências colocadas sobre a mesa de oferendas ou reproduzidas nas paredes. Tudo isto, pensado para o outro mundo há mais de 4.000 anos, permite-nos hoje ter uma visão de um dos momentos mais significativos da civilização humana. Amanhecer no Nilo. Quando em outros tempos as ricas estepes do norte da África começaram a dessecar, o homem fugiu para a região do Nilo onde havia água. Derrubou o cerrado de juncos e papiros e conseguiu todos os anos, através da lama negra das enchentes, renovar a fertilidade do solo. Neste oásis, entre os quentes desertos, nasceu uma das mais antigas comunidades econômicas humanas que, através de uma sólida organização estatal, concepções religiosas em comum e formas de arte harmônicas, floresceu, formando uma das mais antigas civilizações. Seu primeiro grande centro foi Mênfis. Aqui situava-se a residência real, construída com tijolos de barro e madeira. Perto dela, no começo do deserto, o rei Djoser mandou construir sua morada para a eternidade. A primeira construção monumental da história feita com pedras talhadas. A pirâmide escalonada, uma imensa elevação em pedra, sepulcro de seu corpo embalsamado. Cerca de 100 anos mais tarde, Quéops, Quefren e Miquerinos instalaram os seus sepulcros mais ao norte em Gizé. A maior das pirâmides é a de Quéops, uma incrível edificação que é a maior das 7 maravilhas do mundo antigo. As outras 6 maravilhas originaram-se cerca de 2.000 anos mais tarde e foram todas destruídas com o passar dos séculos, restando apenas a mais antiga delas. Suas bases medem 230 metros. Sua altura original era de 146 metros e 6 centímetros. Foi desmoronando com o tempo e hoje mede 137 metros. Tempo de construção, 20 anos, entre 2.550 e 2.530 a.C. Cerca de 1.000 anos depois da construção das pirâmides, o Egito viveu o último florescimento de sua cultura. A capital e residência real situavam-se então ao sul do país. Era uma nação de príncipes, experientes guerreiros que haviam libertado o Egito do domínio de tribos asiáticas e que, através de novas conquistas, criaram um império, estendendo-se ao norte pela Palestina e a Síria e ao sul, muito adentro, pelo Sudão. Ao sul do território estava o que seria propriamente o santuário do Egito, a cidade de No-Amon, chamada mais tarde pelo poeta Homero de Tebas das 100 Portas. De fato, com suas florestas de colunas, imensos palácios, templos e avenidas, a capital do novo império não tinha nada que se lhe comparasse na antiguidade. Próximo, as cidades de Luxor e Karnak, com suas inúmeras figuras reais de pedra e muitas portas de templos. Estas cidades foram construídas pelos reis, que, a partir do ano de 1500 a.C., entraram como conquistadores até o norte da Síria, como generais do deus Amon, conquistando o mundo para a sua divindade. De Luxor a Karnak, há uma alameda de carneiros, o símbolo do deus do Império Amon.
O culto a Amon-Ra é coisa do passado. Calaram-se as canções em sua honra. Glória a Amon, o senhor de Karnak, entoavam os sacerdotes. Que seu nome seja um hino. Eu o exalto até as alturas do céu e além das profundezas da terra. A crença no Pai dos Deuses, que cercou de bênçãos reis e rainhas, e em cujo nome ocorreu a fusão dos dois reinos, está representada na face esquerda do trono. Imenso o faraó, humilde como uma criança, sua esposa aos seus pés. Por toda parte do império reinava absoluto o faraó, representante dos deuses. E cada um deles deixou no imenso complexo do templo suas colunas, obeliscos e figura. Prisioneiros sírios peregrinam pelas paredes acorrentados, destinados a servir de escravos ou morrer, vítimas do poder expansivo do império. Em frente à capital, com suas grandes torres sagradas, à margem oeste do Nilo, ergue-se uma cadeia de montanhas de forma singular sobre uma planície cheia de palmeiras. As montanhas conferem à paisagem de Tebas uma atração especial. Aqui, aos pés das colinas a oeste, localiza-se a Cidade dos Mortos. Os templos mortuários das rainhas enfileiravam-se às margens das montanhas. O séquito real, os mais altos funcionários da administração faraônica, procuravam nos declives um lugar para sua casa eterna. Para os egípcios, a verdadeira vida encontrava-se no além. Assim, o culto aos mortos recebia uma atenção toda especial. Por confiar na força mágica das imagens, as paredes das salas de culto estão cheias de coisas desta vida para assegurar o abastecimento no além. O dono do túmulo e sua esposa, diante de uma mesa farta, retratados na força da idade, tal como queriam permanecer para sempre. As comidas da mesa estão representadas com brilhantes cores. Diversas frutas, entre elas uvas e figos empilhados em graciosos cestos. Aves, todo tipo de pássaros, ovos e peixes do Nilo. Criados trazem mais coisas. Ao lado, com todos os detalhes, a descrição dos trabalhos no campo pertencente ao dono da sepultura, desde o plantio até a colheita. O gado é tangido em direção ao produto da colheita, para pisar e debulhar. Um trabalhador joga espigas na eira. Com pás de madeira, os cereais são jogados para o alto e o vento leva a casca. Moças varrem o terreno. À sombra de um caramanchão, o senhor controla os trabalhos, enquanto um servo lhe traz bebidas refrescantes. E nunca faltavam os escribas, anotando as quantidades. Conhece-se hoje, através de várias descobertas, o mais importante instrumento do escriba, a prancheta de madeira com encaixes para as pastas, e o cálamo, que era a pena de escrever. Caiu no esquecimento, porém, o material com que se fabricava a prancheta. Sabe-se que o papiro era a planta que fornecia as laudas para os manuscritos. Havia antigamente, por toda a margem no delta do Nilo, até o Mediterrâneo, uma orla vegetal de papiro. Hoje, a planta quase não existe mais. É cultivada artificialmente em uma das pequenas ilhas do Nilo, visando a fabricação de papel. Atualmente, um pequeno grupo de especialistas num barco no Nilo ocupa-se em pesquisar um antigo processo, ou seja, cortar a medula do papiro em camadas, juntar as tiras em forma de folhas, deixar secar, prensar, para depois escrever sobre as folhas. Há 4.000 anos,
Quando na Mesopotâmia e na Síria ainda se riscavam símbolos em tabuletas de barro, pesadas e de difícil manejo, os egípcios já haviam inventado o papel. O papiro tornou-se, inclusive, um grande artigo de exportação dos egípcios, que o levavam para a Fenícia e de lá traziam um cedro, usado como material de construção, e também a resina para embalsamar. O papel, a possibilidade de se escrever em finas folhas e não num tijolo de barro, foi um dos presentes do Egito ao mundo. O novo império representou também um tempo de riqueza e de prazeres da vida em todos os aspectos. Isto se reflete sobretudo na arte, através das representações da mulher. Aqui, ela é mostrada com uma vestimenta simples e diária, com um penteado comum. No entanto, logo as roupas foram se tornando mais refinadas. Plissés, vestidos da moda com os mais finos tecidos que sublinhavam as formas femininas e deixavam transparecer a pele. Os cabelos tinham artísticas tranças, caindo sobre o ombro e os colarinhos largos. Acompanhando a moda, houve um refinamento nos produtos cosméticos, que eram guardados em preciosos recipientes, como aqui, um pote com bálsamo sobre os ombros de um servo. Uma obra de arte feita em madeira vermelha, um objeto de uso comum que emana força de expressão e vida. Para óleos e perfumes, frascos grandes e pequenos de faiança, de azul escuro a turquesa. O alto grau de desenvolvimento da pintura sob o rei Amenófis III, o Magnífico, que viveu de 1411 a 1375 a.C., é atestado por este túmulo. As tintas eram extraídas de produtos naturais. Eram moídas, ligadas por uma solução de látex e aplicadas no reboco das paredes. Os instrumentos dos pintores eram simples: pincéis, cordões para traçar as linhas retas, tigelas para mexer as cores e paletas. O luxo desta época mostra-se também nos adornos dos homens e mulheres sepultados. Vasos de ouro em forma de flor de lótus. As imagens na parede mostram ainda a grande habilidade artística dos ourives. A fabricação da peça é mostrada em todos os detalhes. O material é pesado antes de ser entregue. Peças escolhidas são colocadas em exibição. Um funcionário controla tudo. Os egípcios foram sábios ao representar nas paredes a fabricação dos objetos colocados na sepultura. Não demorou muito e as sepulturas começaram a ser saqueadas. No entanto, segundo a concepção religiosa egípcia, o abastecimento do falecido estava assegurado pela força mágica das reproduções. Apenas alguns daqueles tesouros conservaram-se até hoje. Este precioso cinto com seu fecho de ouro. A guarnição foi feita em grande parte com cornalina. Mostra 2 vezes um príncipe no trono, protegido por falcões. Minúsculas pérolas coloridas foram postas num tubo fechado pelas extremidades. Um colar com cabeças de falcão fechando-o. Os hieróglifos significavam vida, perenidade, poder e deviam dar sorte. O adorno mostra uma combinação de magia, simbolismo e beleza no material trabalhado.
Aqui, o rei triunfante é representado por um grifo, com cabeça de águia, garras de leão e coroa, subjugando os inimigos do Egito. O reverso mostra o mesmo tema numa placa de ouro, trabalhada em fino cinzelamento. Um achado casual, procedente do início do segundo milênio antes de Cristo. Ornamentos para cabelos de mulher, feitos com rosetas de ouro. Todas essas peças foram criadas por um povo que possuía uma atitude especial frente aos objetos. Eles não tinham apenas um valor próprio, mas também uma importância mágica. De ouro era o corpo dos deuses. Eis a máscara de Tutankhamon, que ocupou há mais de 3.300 anos o trono faraônico. A ourivesaria dos antigos egípcios estava no seu apogeu. Há numerosos desenhos nas sepulturas, e, através deles, temos hoje um conhecimento exato sobre o modo de trabalhar e as técnicas daquela época. As encomendas às marcenarias eram de grande variedade, indo desde móveis simples até objetos para os sepulcros. Uma caixa de ébano da câmara mortuária de Tutankhamon com hieróglifos de ouro. O monograma, que se repete também na base, expressa um desejo: que lhe sejam conferidos toda a vida, todo o poder. Daqueles tempos ricos em figuração, são estas preciosas poltronas com representações folheadas a ouro sobre madeira escura. Assim como uma cama, com as figuras do deus doméstico que afastava toda a ameaça dos que nela dormissem. A deusa Toeres ajudava especialmente as mulheres no parto. Grupo profissional especializado que havia surgido na época era o de construtores de carros, que aqui, nesta pintura mural, aparecem fabricando rodas para carros de combate leves. Os instrumentos usados e as fases de fabricação são apresentados com toda a exatidão. Vários desses carros foram encontrados também em túmulos. Eles comprovam a habilidade artística daquele tempo. O aperfeiçoamento da técnica de armamentos fez surgir no Egito uma indústria bélica. Artesãos egípcios copiaram o arco reflexo, conhecido na Ásia Menor. Também as flechas eram aqui mesmo entalhadas e ajustadas com o máximo cuidado. Tutankhamon mandou colocar toda uma série desses arcos em seu túmulo. São adornados com ouro e prata incrustados ou simplesmente com entalhes em madeira preciosa. Muitos tinham bainhas com o nome do soberano. O Império dos Egípcios, que na época se estendia até as fronteiras da Ásia Menor, baseava-se no seu exército, na sua força de combate. Tropas especiais tinham a tarefa de disseminar o temor ao faraó nas terras estrangeiras e, ao mesmo tempo, trazer coisas que servissem de adorno ao rei, conforme está escrito numa antiga ordem militar. Aqui, um oficial faz a chamada dos recrutas. É notável a diferença entre os elegantes oficiais
e os robustos filhos de lavradores. Uma das características da maneira de pensar egípcia sempre foi a de ver o lado engraçado das coisas, mesmo nas situações mais sérias. Aqui, os recrutas passam pelo corte de cabelo militar. Funcionários encarregados de receber os impostos deixaram em suas sepulturas a descrição pormenorizada do desfile de estrangeiros trazendo encomendas e presentes. Os que pagavam os tributos, assim como os seus séquitos, com a caracterização de raças, roupas, matérias-primas e produtos comerciais, nos permitem obter amplos esclarecimentos sobre as relações comerciais daquele tempo. Os tesouros são entregues com todo o respeito ao faraó e seus funcionários, incluindo uma série de recipientes de ouro artisticamente trabalhados. Criações deste tipo não chegaram aos nossos dias. Apenas um jarro de prata de tempos posteriores com um bode lavrado em ouro. Conservou-se também este recipiente em ouro com a forma de uma flor de lótus. O luxo manifesta-se sobretudo nas representações da convivência social. Naquele tempo, uma festa tinha que ter música e dança. O vinho era servido em canecos ornamentados. Antes de comer, os penteados das mulheres eram arrumados e elas recebiam coroas de flores. Os homens sentavam-se separados das mulheres e sentiam um fino aroma desprendido pelas flores de lótus. Este mundo e o além estão intrinsecamente ligados nas imagens das paredes. Os fabulosos tesouros de Tutankhamon representam a herança de uma cultura superior que se desenvolveu na estreita faixa fértil no Vale do Nilo por volta do ano de 2900 a.C. e que continuou florescente até cerca do ano 300 de nossa era. Vestígios do passado no Egito.